As antigas vassouras de palha e o seu Jaime, de 85 anos. Conversa boa para dar e vender e ainda por cima o passo a passo da produção. E com que idade o senhor fez a primeira vassoura, o senhor lembra? Eu com 15, 16 anos já fazia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. No Rio Grande do Sul, pesquisadores descobrem característica inusitada em raça antiga de porcos, que pode ser inclusive mais resistente a doenças. Então foi um trabalho que começou por um desafio para melhorar a qualidade da carne dos animais para uma aula prática na universidade e acabou tomando uma abrangência bastante grande. Tem protocolo para acabar com a buva antes de plantar a soja. Nós temos que dessecar muito bem essa área e o plantio tem que ser feito com plantas totalmente controladas. A pousada rural, que além de preservar a tradição, também encontrou na floração da pitaia um diferencial. A última florada que deu em dezembro, final do ano passado agora, tinha umas 200 pessoas aqui mais ou menos olhando. Um passeio também pelo sul de Santa Catarina, entre a serra e o mar. E vai ter a receita da cuca mais famosa de Pomerode. Dona Hanna Loura vai ensinar o passo a passo com dicas para fazer vários sabores. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. A nossa dica de turismo de hoje é por uma pousada rural no município de Pomerode. Além de uma construção linda de encher os olhos, tem uma outra época do ano que também atrai bastante turistas. Um lugar para descansar e apreciar, do aroma dos sapatinhos de judia ao verde das pitaias e o charme das construções em Chaimel. Esse é muito mais do que um ponto turístico de Pomerode. É também o projeto de aposentadoria da Anita e do esposo Nelson. Sou da área da saúde, o Nelson sempre teve empresa e nós tínhamos uma ideia assim de na aposentadoria nós morarmos num lugar tranquilo. E nós tínhamos uma casa no outro lado do bairro, né, da cidade, na entrada de Jaraguá do Sul para cá. E muito interessante que nós começamos a pedir para Deus um outro lugar e nós colocamos a casa à venda. E a casa não vendia, por 2 anos placas, ora surgia negócio e até aparecia assim interessados e o negócio não fechava, não fluía. Até que surgiu essa troca com esse lugar aqui. E a gente começou a construiu 2 apartamentos, depois saltou, era pouco, mais 2, depois era pouco, mais 2. Primeiro era só para a família. Era só para a família, depois o pessoal começou a vir, queria alugar. E aí aconteceu que tornaram de nós uma pousada. As pessoas queriam ficar, mas queriam pagar. Então elas ficavam, tomavam café junto como família, né? Já que nós construímos para os amigos e família, continua assim. E aí acabaram tornando de nós uma pousada. O principal ponto de repouso dos turistas é essa construção charmosa em Chaimel. Ela foi feita lá no ano de 2015, só que as madeiras são centenárias, 110 anos. No conjunto, uma construção que vale parar para bater aquela foto. Nós fomos olhar o que ficava bonito para essa área, né? Ficava atraente, ficava interessante. E eu, como descendente de alemã, tive um carinho muito grande pela construção em Chaimel.
Gostei sempre muito da característica, né? A madeira com tijolos, ele é enxaimel por dentro e por fora, soalho de madeira, sempre tive uma paixão. A Pousada dos Imigrantes recebeu este nome porque o Nelson é de origem italiana e a Anita alemã. A mãe dela, Dona Hedwig, que está com 91 anos, ajuda no atendimento aos hóspedes. Ela conta em alemão que veio para o Brasil na barriga da mãe. Ich kam von Deutschland, ich war noch nicht auf die Welt, kam mir die Mutter in den Bauch. Eu desde os 11 anos, meu pai tinha duas juntas, uma de cavalo, outra de boi. Daí eu arava a terra dele, um dia com o boi, outro dia com os cavalos. De noite meu pai dizia, amanhã tu leva os cavalos, que os bois devem estar cansados. A minha mãe na cozinha, ela riu. Os bois e os cavalos cansam. Se tua filha de 11 anos no arado, não cansa. Era difícil. Era. Hoje o serviço é bem mais tranquilo e ela faz com prazer. Cuidar dos jardins, da horta e até fazer uns quitutes para quem vem visitar. Eu trabalho o dia inteiro, está ali a filha, mas eu não estou cansada. Então a gente tenta fazer os produtos aqui. Temos no mato nossas abelhas, então eles podem se servir do mel da abelha, o melado da nossa cana, um bolo feito com milho colhido aqui na roça, e também quespirogen, que é da mandioca plantada aqui, pão feito em casa. Então produtos assim, quanto mais simples, né? Que é as receitas da vovó que a gente serve. E agora a gente sai da pousada para a roça para falar do que tem sido uma atração por aqui. A pitaia também entrou como um passatempo e virou negócio. Aqui mesmo, eu comecei a comprar, comprei 50, depois fui comprando mais 100, mais 200. Era para plantar 20 e acabei plantando 800. É tudo hortofértil, não precisa polinizar, é tudo, cada flor dá um fruto. E eu tenho a irrigação porque eu coloco muito produto biológico na água, na caixa d'água e vai pela raiz daí. E é tudo orgânico, não tem nada de químico aqui. Nada, nada, nada. E no nosso sítio aqui não entra nada de químico, tudo orgânico. A floração da pitaia, como dá para ver nestas imagens de arquivo, é um espetáculo à parte. E desde o ano passado, a pousada abre à noite para os turistas. É porque a gente tem o grupo das pousadas aqui de Pomerode, então a gente anuncia no grupo e o pessoal manda todo mundo para cá. Muita gente. A última florada que deu em dezembro, final do ano passado agora, tinha umas 200 pessoas aqui mais ou menos olhando. Pomerode é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. E é aqui que a Anita e o Nelson estão construindo uma nova história. Verdade, a gente não esperava, porque dá bastante dedicação, né? Mas é gostoso, porque quando não tem hóspede, a gente se adianta um pouco no serviço de fora, cuidar das flores ao redor, né? E quando tem hóspede, então a gente desfruta estar com eles, conversar, dar risada, né? Fazer um lanche junto. Eles acabam criando assim essa ideia, porque a gente daí conta a história também da imigração alemã e eles ficam assim maravilhados com a história dos imigrantes. Pesquisadores da Universidade de Passo Fundo encontraram em uma raça antiga de porcos uma característica peculiar e esta raça pode ser inclusive menos susceptível ao ataque de doenças. Com isso, as raças de porcos comuns podem voltar a ser uma alternativa interessante nas propriedades rurais. Se você é da roça, com certeza já teve ou conhecia alguém que tinha porcos como este. É a raça crioula ou porcos comuns. A raça despertou o interesse de produtores de Vila Maria, no Rio Grande do Sul, como o Gabriel e o pai, que voltaram a apostar na atividade atraídos pela possibilidade de uma carne mais saborosa para o consumo e, consequentemente, incrementar a produção de embutidos. Sempre tivemos porco.
mas em pouca escala, era 4, 5 porcas, né, para criadeiras, né? Mas sempre tivemos. E se produzia tudo aqui, e a comida que se fazia era aqui. Esta raça, ela veio para o Brasil vindo com os espanhóis e com os portugueses. E a partir daí começou a se expandir. E agora, hoje, ela é considerada uma raça localmente adaptada. A carne, que já atraía agricultores há décadas, agora é também motivo de estudo. Os pesquisadores da Universidade de Passo Fundo perceberam que entre os animais havia uma característica predominante chamada casco de mula, ou pé de mula suíno, que é uma condição rara caracterizada por casco não fendido devido à fusão parcial ou total das falanges, idêntica a uma pata de mula. A primeira parte do projeto, então, foi tentar identificar qual que era o modo da ação gênica, como que esses genes atuavam nesses suínos para ter a expressão dessa característica. Então, nessa primeira etapa do projeto, nós conseguimos verificar que o gene que está responsável ou envolvido com o aparecimento da característica casco de mula é um gene que está localizado nos cromossomos autossômicos, porque era uma característica que estava sendo observada tanto em suínos machos quanto também em fêmeas. Após a identificação desse modo de transmissão gênica, o próximo passo foi verificar quais genes que estavam associados a essa característica. Nós genotipamos esses animais, nascidos na universidade, também animais de produtores parceiros nossos, com um painel com mais de 50 mil marcadores do tipo SNP, polimorfismos de base única. Após nós realizarmos essa genotipagem, nós tínhamos então as características dos animais, se era um casco de mula, se não era um casco de mula. Então nós conseguimos fazer um trabalho de associação genética, utilizando a parte estatística com a parte do fenótipo dos animais e conseguimos então caracterizar os genes envolvidos com o casco de mula. A pesquisa rendeu tantas descobertas que o objetivo agora é confirmar que esses animais que possuem a característica casco de mula também são resistentes a algumas doenças, como a febre aftosa. Então foi um trabalho que começou por um desafio para melhorar a qualidade da carne dos animais para uma aula prática na universidade e acabou tomando uma abrangência bastante grande. Agora nós estamos trabalhando para verificar como que os animais que têm essa mutação no polo A1, eles são em relação ao seu sistema imune, para verificar se o sistema imune desses animais com essa mutação é melhor ou melhor desenvolvido do que os suínos tradicionais. As raças crioulas levam cerca de 10 meses até a fase de terminação. Esse modelo de criação pode ser uma alternativa para agregar renda nas pequenas propriedades, já que o custo de produção se torna menor devido à alimentação dos animais. Primeiramente a rusticidade, o que chamou bastante atenção nosso, o sabor da carne, marmoreio, e que é diferente das raças criadas comercialmente, né? E a gente começou a buscar os animais no entorno da nossa região, também juntamente com a Universidade de Passo Fundo, e reintroduzir eles e fazer a nossa criação para o consumo. A gente trabalha com produtos excedentes da propriedade, o custo dele é 30% menor. Então, animal que tu consegue pastorear ele, frutas de estação que a gente tem sobra, leva para eles, mandioca, abóbora, batata doce, enfim, que tem excesso de produção, vem para a alimentação deles. Então, basicamente, é a alimentação natural que eles têm, né? O diferencial da raça se percebe no sabor da carne e derivados. O sabor da carne vem da gordura, vem muito da gordura. E esses suínos têm grande parte de marmoreio, mas também tem bastante gordura subcutânea. Embutidos também, eles têm um tempo de maturação maior e fica mais saboroso, não fica tão seco. Então isso que dá o diferencial nesse suíno, né?
Além das vantagens da produção, estes suínos fazem parte da história dessas famílias e dessas localidades. Seu Edi conta que no passado tinha quem comprava até terreno com a venda dos porcos. Com 15 suínos que eu vendi, construí um chiqueiro de 10 metros por 5. Hoje tu não consegue, né? Teve um cara assim, que é bem vizinho aqui, que vendeu 36 suínos e comprou uma EC10 nova, lá em Nova Prata. Quem dera que hoje em dia também fosse assim, né? Eu também tenho uma história de família. Meu avô sempre contava que começou a vida com um terreno comprado, através de uma porca e 8 leitões. É porque na época as terras eram difíceis de explorar, ainda tinha muita mata. Por outro lado, os porcos representavam o início de uma nova criação e também alimento para toda a família. Chegou a hora de ir para o intervalo e na volta tem turismo pelo sul de Santa Catarina. Você é nosso convidado para este passeio. Fique aí que a gente já volta. Que cheirinho bom! Amor, comprei um fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Olá, amigo produtor! Hoje eu vou te apresentar o Solamo, um adubo foliar desenvolvido para as mais variadas culturas e com nome forte na produção de cebola. Elimina a deficiência de micronutrientes, é de absorção rápida, com efeito em curto prazo e o melhor de tudo, ele tem um precinho que cabe no seu bolso. A diferença é boa, a raiz mais firme, a cebola vem mais viçosa, não dá tanta doença, vem sempre melhor na terra, uso e indico. Se você quer saber mais informações sobre o Solamo, procure a Comercial Agrícola Sumaré em Rio do Sul, na rua 15 de novembro, pelo fone 3521 1215. Santa Catarina é um estado cheio de belezas naturais, do extremo oeste ao norte e ao sul. E hoje é esta região que você vai conhecer, que tem destinos aos olhos e também para o estômago. Santa Catarina é um imenso ponto turístico dividido em cidades que compõem as regiões. São atrações para todos os gostos nas 4 estações do ano. Nossa equipe de reportagem percorreu 15 municípios. Foram mais de 2.200 quilômetros para descobrir para você os encantos do extremo sul catarinense. Nossa viagem começa por um município com pouco mais de 9.000 habitantes. É nesse pedaço do estado que está localizado o Parque Ecológico Tomás Pedro da Rosa, uma área que há 18 anos recebe em média 80.000 visitantes, atraídos pela principal estrela do lugar, o macaco prego. Além dos macacos, o parque abriga outros animais, principalmente pássaros doados ou apreendidos por órgãos ambientais que encontram ali, além de alimentos, carinho e segurança. Temos animais em recintos que são oriundos de apreensões da Polícia Ambiental, que fica anexa aqui no Parque Ecológico também. Também temos os animais que são doados por pessoas, né, que trazem aqui para que a gente possa dar os cuidados necessários e que eles fiquem mais próximos da natureza. Metade das riquezas de Maracajá vem da terra fértil para diversos produtos. Aqui são produzidos a cachaça artesanal, líquido precioso que nasce livre no alambique, que há 25 anos produz, além da cachaça, melado e licores. Eu tive esse privilégio de poder trabalhar em família. Trabalho hoje com meu irmão e pai e mãe, né?
Isso é muito legal e também é muito produtivo. Tu tem essa conversa com o teu irmão, com o teu pai. Aqui a gente trabalha em família, então já é um ponto positivo, né? A confiança, que a gente tem confiança um no outro, somos 2 irmãos. Nossa cachaça é diferenciada. Quem vem, gosta e vem de novo. Nossa próxima parada é Arroio do Silva. Pelo menos 22 quilômetros de orla, o maior balneário de Santa Catarina. Mas nem só de mar vive o balneário Arroio do Silva. As arrancadas de caminhões há 30 anos atraem os apaixonados pela força dos motores. A Semana Farroupilha, tão importante no Rio Grande do Sul, também tem espaço em Arroio do Silva, a cidade catarinense que comemora a data com o apoio de grupos que mantêm viva a cultura e o tradicionalismo. Mostrar para o povo catarinense o que foi a Farroupilha, o que foi a luta dos farrapos. E eu fiquei muito feliz porque aqui tem bastante tradicionalismo. Bem pertinho de Arroio do Silva, o balneário Gaivota, com seus 13 mil habitantes, é mais um canto especial do extremo sul catarinense. E as lagoas do local atraem turistas de todos os pontos do país e de fora dele. É hora de conhecer a maior lagoa de água doce do estado. Localizada no município de Sombrio, tem mais de 16 quilômetros de comprimento, com pelo menos 5 quilômetros de largura. A Lagoa de Sombrio recebe visitantes o ano todo. A família da Boite, que há mais de 20 anos busca o fortalecimento da agricultura familiar na região, também recebe turistas para a fabricação da cachaça. Nós preparamos a terra, plantamos a cana, cuidamos, colhemos, fazemos tudo o manuseio e fizemos a cachaça somente da cana, nada de coisa química. Com 200 metros de altura, as paredes verticais do Morro da Moça chamam a atenção por seu formato que lembra o pão de açúcar. No topo do morro fica o marco da divisa entre os municípios de Sombrio, Jacinto Machado e Santa Rosa do Sul. Diz a lenda que o local leva esse nome porque no passado os moradores sempre viam uma moça vestida de branco acenando do alto da imponente montanha. O famoso Caminho dos Cânions, cultuado por aficionados do ecoturismo, começa em Jacinto Machado, que tem o principal acesso aos maiores cânions da região, Fortaleza e o da Pedra. São mais de 7 quilômetros de extensão e pelo menos 1.000 metros de altura. Jacinto Machado também é destino certo para quem quer praticar esportes como trekking, tirolesa e rapel. Aqui, o visitante pode percorrer trilhas como a do Tigre Preto, em meio à vegetação exuberante, piscinas naturais, rios e cachoeiras. Como a maioria das cidades da região, é a agricultura a base da economia do município, com destaque para o arroz e para a banana. Jacinto Machado traz também no seu DNA a fabricação artesanal do melado e açúcar mascavo. E, mais uma vez, o turista pode participar de forma efetiva de todo o processo, desde a fervura do caldo da cana, o melado tomando ponto, o puxa-puxa e, por fim, o açúcar mascavo. Eu já tinha um conhecimento de como é que se tornava o processo e eu acabei gostando e me envolvendo mais com isso porque poderia ser uma atividade de renda para a gente que estava querendo trocar de atividade, sabe? A gente vinha de lavoura de fumo e a gente viu que na região tinha produtores, como tem até hoje, que fazem açúcar, mas pro habilitado, que tem um produto exposto para pôr no mercado, igual a gente está hoje, não tem, tá? Aí eu vi uma oportunidade de aproveitar essa brecha
e aproveitar que a gente tem o terreno e de repente produzisse um açúcar de boa qualidade. O encontro perfeito entre as montanhas e o mar ocorre em Araranguá. A 12 quilômetros do centro fica o Morro dos Conventos, onde falésias de 90 metros de altura e 420 metros de extensão emolduram o encontro do rio Araranguá com o mar, as dunas e a praia que recebe o mesmo nome. Da praia do Morro dos Conventos, uma balsa faz a travessia do rio Araranguá para chegar à comunidade de Ilhas, uma vila de pescadores. Gente como Rinaldo, que nasceu na comunidade, foi morar em outro país e voltou para viver da pesca e da gastronomia. A gente tem uma dependência muito grande de turismo na nossa região. A gente espera que o turista descubra a nossa localidade, o nosso lugar, mas que venham com consciência para não poluir, para deixar o nosso lugar, para visitar o nosso lugar e deixar o nosso lugar limpo. O artesanato também movimenta a comunidade. Dona Loli, há mais de 70 anos, complementa a renda da família com seus chapéus de palha de butiá. Eu me lembro quando eu era pequena, né? Que temos a minha mãe, do meu pai, assim, que a gente ficava tudo ao redor dela trançando e ela ensinando nós a trançar. E nós botava a palha fora para terminar a palha mais rápido. E ela brigava porque nós íamos ficar muito longe, né? A palha, né? Na cabeça. Morro Grande tem cerca de 3.000 habitantes. Vive basicamente da agricultura e é o arroz o produto mais cultivado. Com mata preservada em diversos pontos, é aqui que vive um dos mais importantes bioindicadores de qualidade do ar. Esse líquen só vive onde o ar é totalmente puro. Este líquen, ele é chamado de bioindicador. Bioindicador significa que a vida está dizendo se o ambiente é poluído ou não. E este líquen, ele só se prolifera onde o ambiente é 0% de poluição. Uma das atrações de Morro Grande são as paleotocas, cavernas que, segundo pesquisadores, foram feitas por preguiças ou tatus gigantes. Outra corrente assume a atividade indígena para as criptas esculpidas, já que foram utilizadas como abrigo para os índios e bugres que existiam na região. O turista ainda precisa descobrir a cidade e suas belezas. 4 pousadas começam a organizar a atividade na região. Nosso potencial turístico aqui é muito bonito. Como faz divisa com o Rio Grande do Sul, nas encostas da serra aí, nós temos várias cachoeiras, temos as paleotocas, temos os morros muito bonitos para trilha, para cavalgada, jipe, então tem um potencial a ser explorado muito grande ainda. Na semana que vem a gente volta com a segunda parte desta reportagem especial. Ainda na edição de hoje, você vai conhecer o seu Jaime, de 85 anos, que fabrica as antigas vassouras. Ele vai mostrar passo a passo como é esse trabalho. Agora a gente vai para mais um intervalo curtinho e na volta você vai ver. Você vai ver como atua um novo herbicida pré-emergente que chega ao mercado no controle da buva antes do plantio da soja. É dia de mostrar mais um mestre em uma antiga profissão. Seu Jaime, de 85 anos, fabrica vassouras e ele vai mostrar o passo a passo. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção
E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. A safra de soja está começando e com ela um alerta aos produtores. É preciso que a lavoura esteja completamente limpa de plantas daninhas, em especial a buva. Nós vamos conhecer uma área demonstrativa com a combinação de diferentes herbicidas, com destaque para um novo que está chegando ao mercado. Para quem vê de fora, este parece um grande jardim, com até algumas flores espalhadas pelo meio. Só que esta planta que predomina é, na verdade, uma das maiores dores de cabeça dos produtores de soja. A Coniza bonariensis, conhecida popularmente como buva ou voadeira, é daquelas ervas daninhas que reúne uma combinação difícil de lidar. Alta produção de sementes, mais de 200 mil por planta, crescimento rápido e uma adaptação indesejada ao longo dos anos a diferentes mecanismos de ação. Um dos grandes desafios é que não existe nenhum herbicida para fazer o controle da buva dentro da soja. E se houver uma grande infestação, as perdas de produtividade podem ir de 15% a 20% ou até muito mais, dependendo da quantidade de plantas, porque a buva é bastante agressiva e causa uma mato-competição dentro da lavoura. E se não tem como combater depois, o jeito é se antecipar. O tal controle preventivo, que pode facilitar e muito o manejo. Esta é uma área de teste com diferentes combinações, algumas com maior destaque. Nós estamos aqui em Tuporanga, a gente montou esse campo especificamente numa área de alta pressão de buva, que é hoje a principal planta resistente do cenário também dessa região aqui, da região onde a soja vem ocupando espaço, porque a gente quer mostrar algumas características que o produtor tem que se atentar no momento de usar os herbicidas, né? O que os pesquisadores e indústrias químicas têm constatado é que apenas uma aplicação de herbicida, seja ele sistêmico ou de contato, não é o suficiente para acabar com a buva. O protocolo de tratamento usou como base um lançamento da Corteva AgriScience, o Paxeu, na chamada aplicação sequencial. A gente precisa de um herbicida sistêmico que vai entrar internamente dentro dessa planta, circular por dentro dela e causar uma intoxicação interna, para daí sim, 7 dias, 10 dias após, vir com o herbicida de contato para acabar com a área foliar que ela tem. Nós fizemos a aplicação aqui dia 24 de setembro, então nós estamos hoje aqui com 30 dias de aplicação, exatamente, sendo realizada da seguinte maneira: nós aplicamos Paxeu mais glifosato mais óleo dia 24, no dia 2 de outubro, 7 dias após, nós viemos aqui e fizemos uma aplicação sequencial, uma segunda aplicação com o herbicida de contato. As 3 parcelas aqui, elas mostram os 3 herbicidas de contato, que são produtos diferentes. Nós temos aqui um inibidor de protóx, nós temos aqui um herbicida que é inibidor da enzima GS e nós temos ali um herbicida que é inibidor do fotossistema 1. Então, para mostrar o quê? Que uma aplicação bem feita de Paxeu, seguida de qualquer aplicação de um herbicida de contato, vai fazer um controle muito parecido, muito similar. Então o Paxeu dá um pouco mais de flexibilidade para o agricultor escolher a ferramenta que ele quer fazer na segunda aplicação. O herbicida acaba de chegar ao mercado e nesta composição com glifosato e um óleo tem uma indicação flexível de 44 a 55 gramas por hectare. Ele é uma tecnologia inovadora que ele junta a ação de 2 princípios ativos. Inicialmente o Arilex Active, que vai fazer a dessecação em pré-plantio, controlando todas as
folhas largas, todas as plantas daninhas com folhas largas que estão presentes dentro da lavoura. Aliado a isso, ele tem presente em sua formulação também o diglossulam, que ele é um ativo com foco em pré-emergência. Nós temos aqui uma beirada dessa parcela onde a gente não fez a aplicação do herbicida, onde a gente consegue observar muito bem aqui um fluxo de buva vindo após a nossa aplicação, né? Então isso demonstra que o efeito pré-emergente se mostrou muito eficiente nas parcelas onde a gente fez a aplicação de Paxeu, né? E aonde o Paxeu não foi aplicado, nós tivemos uma reinfestação da área. Então mostra isso para o produtor o quê? Mesmo que ele tenha ferramentas que consigam matar essa planta de buva, outros herbicidas, ele tem que se preocupar com a situação do herbicida residual, do herbicida pré-emergente. Por quê? Ele pode ter uma reinfestação de buva dentro da lavoura de soja dele, mesmo com uma dessecação eficiente. Uma das características do novo herbicida é uma carência de apenas 7 dias. Assim, na segunda aplicação do herbicida de contato, o produtor já pode fazer o plantio imediato da soja. Vantagem para quem está correndo contra o tempo. Além disso, ele faz a translocação tanto via floema como xilema. O que isso significa de forma prática para o produtor? É que, independente das condições climáticas, mesmo em períodos de estiagem, de baixa quantidade hídrica disponível no solo, a absorção desse herbicida ela não é prejudicada, garantindo com que esse produto ele se transloque não somente na parte superior da planta, mas que esse produto se transloque até as raízes, que é onde a planta tem armazenadas as reservas, e dessa forma a gente consegue ter um controle eficiente e duradouro sem possibilidade de rebrote posteriormente. O Paxeu pode ser aplicado junto com o graminicida para controle de folhas finas e mesmo sendo do grupo oxínico, o defensivo não tem problema com a volatilidade. Tanto é que nós montamos um ensaio do lado de uma área de fumo para mostrar justamente isso. O produto é muito seguro para aplicações em áreas que a gente possa ter lavouras de folha larga vizinhas, como é o caso da cebola, como é o caso das demais hortaliças que a gente tem cultivadas em nossa região, né? A única indicação que a gente recomenda para Paxeu ser bem aplicado é que o produtor utilize esse tipo de bico aqui, que é um bico que faz com que tenha-se um padrão de gota muito maior, gotas extremamente grossas ou gotas muito grossas, os bicos conhecidos como antideriva. Para quê? Evitar que esse produto se transloque do local de aplicação na forma de deriva para lavouras vizinhas. O produto é de uso exclusivo na soja e já está disponível para compra nas cooperativas agrícolas. A gente tem várias combinações aqui que não deram certo. Propositalmente elas foram colocadas aqui para mostrar para o agricultor que hoje mecanismos isolados não estão dando mais conta de buva, principalmente buva fora de estágio como essa, que obrigatoriamente um bom manejo de buva ele passa por uma aplicação de um herbicida sistêmico, seguido depois de uma aplicação de um herbicida de contato. É uma obrigação nossa entregar um plantio para uma semente de soja de uma área limpa. Nós temos que dessecar muito bem essa área e o plantio tem que ser feito com plantas totalmente controladas, com um herbicida pré-emergente que também dê residual, para que essas plantas de soja desenvolvam sem mato competição. Quem nunca usou uma vassoura de palha, que levante a mão, ela faz parte da nossa história por décadas, principalmente porque é uma planta que você transforma em um utensílio doméstico. Seu Jaime, de 85 anos, morador de Rodeio aqui em Santa Catarina, mantém esta tradição. Essa é a vassoura de palha que todo mundo conhece. Difícil encontrar uma casa que não tem ou já teve uma dessas. Só que mais difícil ainda é quem saiba que antes de ficar deste jeito, ela é isso, parte de uma plantação de vassouras. O utensílio doméstico de limpeza mais popular é uma importante fonte de renda para o seu Jaime, morador de Rodeio no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. São mais de 7 décadas produzindo vassouras. E todo esse processo tem início aqui, passando o fio de um lado para o outro, até obter a quantidade ideal para a produção das vassouras. Já no galpão, ele seleciona a palha que será usada. Algumas remessas mais grossas, outras mais finas. Aqui nesta viga, ele amarra um cabo e dá início ao processo de montagem. Mas antes... A faca, alicate, martelo,
Os equipamentos? Esse aqui vai aqui, onde eu faço. Agora eu vou pegar uma remessa e fazer. Lembram do cabo que ele amarrou na viga de concreto? É ela que vai dar sustentação para este processo. Aqui o seu Jaime enrola o cabo ao redor da palha e puxa até ficar bem firme. Aqui agora eu corto, tá fácil. Feita a primeira remessa, o produtor seleciona mais uma e depois outra. Cada uma definida por ele, com um objetivo específico para a montagem da vassoura. Como é que o senhor define a montagem? Começa por galhos maiores, mais grossos, ou tanto faz isso? Esse vai o mais miúdo. Entendi. A segunda etapa daí já é com um pouquinho maior. a segunda é essa aqui. Esse aqui já é bem mais grosso do que aquilo lá. Essa é a segunda. Esse aqui vai a capa hoje. Entendi. Por que tem que ser assim? Para dar mais sustentação na vassoura? Para elas ficar um pouco mais firmes na hora de varrer, de fazer o serviço? Não, porque isso aqui tem que ficar escondido. Vê que a capa, isso aqui cobre tudo. Ah, entendi. E tem que amarrar bem firme, né? Porque se chegar a soltar, já vai... Isso aí tem que puxar. Mas vou voltar certo aqui, né? Tem que alinhar bem, digamos. Porque ela fica parelha, mas, né? E o senhor aprendeu essa função, né? Essa montagem com quem? O falecido pai. E com que idade o senhor fez a primeira vassoura? O senhor lembra? Eu com 15, 16 anos já fazia. Enquanto conversa, seu Jaime vai adicionando remessas para finalizar esta primeira etapa da produção. Coloca uma, aperta. Coloca outra, aperta novamente. E assim vai até chegar na última remessa. Vou ter que botar o prego. Agora eu amaro uma corda aqui para ela firmar. O nylon é importante para ela ficar mais alinhada? Não, é para colocar lá na prensa. Ah, entendi. É a próxima etapa, mais fácil. então. Com a amarração feita de maneira bem firme, seu Jaime corta mais uma vez as sobras da palha, para aí sim levar a vassoura para a próxima etapa, a prensa. Agora é deixar 10, 15 minutos. Para ficar bem prensada? Não, para lá ficar. Enquanto isso, eu amarro outra. Já vai fazendo outra, entendi. Vai agilizando o trabalho. Agulha e fio em mãos, porque chegou a hora da terceira etapa, a costura. Um processo manual, em alguns momentos até um tanto pesado, já que a palha se torna grossa e firme para passar a agulha, que também não é pequena. Costura para um lado, costura para o outro. Aqui eu tenho um negócio que bota na mão, que a agulha para empurrar dói a mão, né? Uma luva um pouco mais grossa? E aqui tem aqui eu tinha isso aqui, ó. Isso aqui eu boto para... Aqui vem o fio para puxar. Se deixar assim, esse dedinho eu tinha cortado. Chega no final do dia do trabalho, a mão já está toda machucada, então, se não tiver proteção. Ó. O fio é grosso, né? E desde a época do seu pai, sempre foi assim o processo ou as coisas foram mudando, facilitando? Ele não tinha pressa assim. Pois é.
Sabe o que ele fazia? Ele tinha 2 pauzinhos assim. Então aquele, depois de estar feito, ele imprensava com isso aqui, ó. E botava um aramezinho aí. Pra segurar. Pra segurar. Só que aqui, tá na sombra, tá protegida da chuva. Qualquer hora faz. Com certeza. Tem a luz. Eu, aqui quando faço bastante, às 4 horas levanto. Pois é, o senhor tira um dia para fazer ou todo dia fica na produção das vassouras? Quando eu faço é mais 200. Para adiantar e já deixar para vender. A última das 3 costuras é feita quando a vassoura chega neste ponto, preenchendo toda a dimensão da prensa. Com a costura finalizada, é só cortar o que sobra de desnível na palha. Tá pronta, assim tá pronta. Essa então. tá pronta. E olha, a produção é rápida, viu? Pronta, dá de fazer 3 por hora. Ah, não demora. Com a tua agilidade e com a tua experiência? Senão é 2 dúzias por dia. Hoje as vendas são feitas direto para o consumidor final, de toda a região e para os viajantes que transitam pela BR-470 em rodeio. Até ano passado, o material para a produção das vassouras vinha direto da plantação do seu Jaime, mas hoje é comprada de outros produtores da região. Então eu que faço a vassoura, não compensa plantar. É mais fácil comprar Porque material. o tempo que eu planto, capina, adubo, trator, ureia, veneno, e assim, se eu faço 2 dúzias, por exemplo, 1 dúzia é limpa. Então uma dúzia, se eu vender 40 cada uma, dá R$500 por dia. Onde é que eu vou fazer, né? E os preços variam bastante, de acordo com o tamanho, a grossura das vassouras. Essa aqui, por exemplo, ó, é o preço mais alto aqui do seu Jaime, R$50. Essa daqui já tá na faixa de 40, por ser um pouco mais fina. Essa que é uma vassoura de mão, R$20, leva para casa. E ainda é possível comprar 3 por 100. Vale a pena, viu? Se hoje a produção de vassouras é responsável por quase todo o seu ganha-pão, anos atrás era apenas mais uma das diversas atividades. Eu trabalhava com tudo. Tinha vaca de leite, porco, galinha, plantava aipim, milho, o que precisava para comer eu plantava. Isso aqui era uma renda extra, então? Isso aqui ajudava, né? Um trabalho cada vez mais raro, enquanto elas ainda são fabricadas e o seu Jaime e outros poucos produtores continuam no ramo, o que nos resta é apreciar o que é feito de maneira artesanal. Uma arte utilizada há muitos anos e que está presente em quase todos os lares no Brasil e no mundo. Das vassouras do seu Jaime, a gente passa para as cucas da dona Ana Loura, já no próximo bloco. Depois de criar as filhas, ela passou a fazer as cucas para vender e hoje a receita que ela aprendeu com a mãe é a mais famosa da cidade. Ela recebeu a gente em casa para ensinar o passo a passo, cheio de dicas importantes. Logo você vai ver tudo isso. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão. Com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência. Viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar.
Viola de Ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. A cuca é uma das fortes heranças da cultura germânica aqui em Santa Catarina e são várias receitas a perder de vista, mas tem uma que é muito conhecida, a mais famosa do município de Pomerode. Quem vai ensinar é a dona Hanna Loura. Hoje a gente vai fazer uma receita um pouco diferente. É receita com conversa e com um privilégio. Esta é uma das melhores cucas do sul do país, uma das mais famosas. E eu já estou aqui nessa cozinha com a dona Hanna Loura, que vai ensinar tudo pra gente. E a gente vai também conversando aí ao longo do processo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Como é que é esse negócio de ter uma cuca tão famosa? Eu acho que é muito amor envolvido. Assim, a receita eu peguei com a minha mãe pegou da minha avó e assim por diante. Só que antigamente não tínhamos os sabores que temos hoje. Na minha infância, por exemplo, então era só a cuca de farofa. Aos poucos foi se criando a de banana, de queijinho branco. Agora a gente foi evoluindo, principalmente a minha filha, a Kátia. Assim, inventou bastante sabores também. E meu neto mais velho, o Thomas, ele inventou a cuca de maracujá com chocolate branco. Inclusive, participou de um concurso lá em Timbó. Ganhou o segundo lugar. Me emocionou muito, fiquei muito orgulhosa. E assim a gente vamos levando. Só que eu passei o meu bastão para a Kátia e para os filhos dela. Então vamos aprender como é que se faz essa cuca e, pelo que parece, não tem nada de complicado, né? Não. Só sempre pegar a receita certa, eu sempre peso tudo para não dar errado, vamos dizer assim. Então não tem problema de dar errado. Tem que pesar tudo certinho. A senhora ainda pesa, mesmo tantos anos fazendo? Sim, peso. Porque mesmo a olho nu você nunca pode dizer assim, isso são 500 gramas, isso é 1 quilo. Se eu não tenho a balança, eu não faço. Então vamos lá. Tá. Então o primeiro passo é hidratar o fermento no líquido. E aqui então eu já coloquei 2 ovos, isso vai dar 2 formas de cuca. Aqui eu pesei 80 gramas de gordura e 160 gramas de açúcar. Gordura que a senhora usa é? É margarina e banha. Um pouco de banha sempre junto. E aqui nós temos um pouco de canela, raspa de limão e sal. Aí amassa bem esses ingredientes. E como foi que isso começou a ser um negócio para a senhora? Vocês eram agricultores aqui? Como é que é essa história? Depois de casada, primeiro eu mais criei as minhas filhas e depois eu fui trabalhando em eventos, casamentos e coisas e aí eu fui evoluindo com as cucas, sim. Aí depois eram feitos, nós chamamos aqui de cucadas para a igreja. Agora eu misturo líquido, água com leite e aí eu tinha hidratado o fermento. Agora eu misturo a farinha de trigo, são 700 gramas para 2 formas.
E aí é amassar bem até... Até ficar lisa, é. Por aqui sempre se diz que as alemãs têm braço forte justamente por isso, ó. Esse trabalho aqui que deixa o braço forte. E olha que a cuca ainda é um dos que menos dá trabalho, né? É, também acho. Mas 2 é tranquilo. Agora imagina fazer uma baciada de 30 cucas, que nem ela chega a fazer pra festa aqui em Pomerode. Ó. Agora deixa crescer ela pra depois colocar na forma. Quanto tempo? Sempre depende da temperatura. No inverno é mais complicado para crescer, mas no verão vai mais rápido. Coisa de 20, 30 minutinhos? Sim. Essas formas eu já untei antes e agora eu passo um pouco de farinha para a massa ficar melhor, para espalhar melhor. Nós pesamos sempre a massa também. É 700 gramas de massa numa forma dessa, que está na manhã. Agora tenho que deixar crescer de novo, um pouco na forma. Então, Kátia, é uma grande responsabilidade assumir o papel da tua mãe aí nas cucas, né? Sim, com certeza, é muita responsabilidade. E agora tens ajuda também? Tenho meus filhos, o Thomas e o Douglas, minhas noras também estou encaminhando. Quantos tipos de cuca já tem hoje? Que vocês fazem? Eu acredito que já deve ter uns 40 sabores, se não mais. E agora chegamos na parte da receita que é a preferida das crianças e também de alguns grandinhos, que é a Streusel. Streusel. Para quem não sabe o que é a farofa da cuca. Sim. Como é que se faz essa farofa? Como é que a senhora faz? Então, o primeiro passo é misturar. Para cada forma de cuca é 100 gramas de gordura, então eu pego margarina ou manteiga com um pouco de banha, 120 ml de óleo, 350 gramas de açúcar e um pouquinho de fermento em pó, raspa de limão e um pouco de canela. Aí eu faço uma... Trigo não vai? Vai depois. Ah, depois. Aí eu faço uma massa assim, que fique que nem... bato bastante para ficar que nem uma massa de bolo, assim. E depois misturo 350 gramas de farinha de trigo, mas aí é só com a ponta dos dedos, assim. Não amassar assim. É só com a ponta dos dedos para não virar massa, né? E aí tá pronta. Não tem muito segredo. E em relação aos recheios, dá para testar infinitos, né? Infinitos. Hoje em dia a gente já tem muita variedade. Se bem que, vamos dizer assim, nos grandes eventos de cocada, a que mais ainda sai é a de banana com farofa e a de queijinho branco. E banana é só cortar a banana e coloca a farofa em cima ou tem algum segredinho para ela não abaixar? Não, a gente, as cucas que o recheio é pesado, eu vou mostrar depois ali, a gente põe um pouco de trigo e abaixa um pouco a massa para ela não dar esses montes assim. E aí a gente, por exemplo, a banana a gente corta em fatias finas, coloca, enche a forma, aí mistura canela com açúcar, polvilha por cima e depois vai a farofa. Eu devo dizer que uma das minhas melhores memórias de festa pomerana é uma cuca da dona Hanna de doce de leite. Essa também pega o doce de leite, passa ali em cima da massa? Sim, mas no doce de leite nós misturamos um pouco de creme de leite para ficar mais homogêneo. Senão você não consegue espalhar com jeito. Sim. E ele chega a ser pesado demais também? Tem que botar um pouco de trigo embaixo? Todos eles. A única que não se põe, se não se abaixa é só farofa. As outras todas, elas a gente abaixa com um pouquinho de trigo para ela ficar assim, por igual, para não dar aqueles montes. Aqueles montinhos de fermento, né? Isso.
E as cucas de hoje a senhora vai fazer de quê? Essas cucas ali? Olha, eu fiz aqui de jabuticaba. Jabuticaba que tá cheinho lá fora nos pés. Jabuticaba é a fruta da estação. E aí de farofa, podemos fazer uma de chocolate com farofa. Nossa! Dá pra usar a criatividade. Sim. E essa jabuticaba é moída a polpa? Não, essa aqui eu cozinhei ela primeiro e aí eu passei numa peneira e depois eu engrossei ela. Misturei açúcar e engrossei ela. Então, antes de colocar a farofa, eu pincelo com café preto. Mas por que café preto? Para a farofa grudar melhor. Pode variar também, pode ser com gema de ovo, mas já que os ovos estão caros, então eu uso café preto. Café frio? Frio, é. Então essa aqui eu faço a metade de chocolate e farofa e a metade só farofa. Se é aquele chocolate meio amargo? Sim. E assim, o chocolate pode variar com bastante sabores, com nata, com morango, com farofa, como eu já falei, né? Só agora eu coloco no forno. Normalmente, todas as cucas são assadas em forno a lenha. Mas como hoje temos só essas duas, não compensa acender o forno a lenha. Então... Quer que eu coloco no forno? Te ajuda? Se você quiser, mas... Eu vou ajudar para ter direito a levar uma cuca embora. Oh, mas é na estica. Na estica, é. Ai, quanto tempo agora? Assim, de 15 minutos a 20. Bem rapidinho. Sim. Temperatura bem alta, tá em 225 ali, já estava pré-aquecido o forno. Isso. Agora é só esperar ficar pronta. Enquanto isso, vamos fazer a segunda. Sim. Vamos não, né? Vamos não, porque eu tô só assistindo. Aprendendo com a melhor. Aqui eu vou colocar jabuticaba recheio que eu fiz. Dona Hanna, a senhora tem ideia de quantas cucas assim já fez na vida? Não. Se fosse para colocar em quilometragem, eu acho que dava muitos quilômetros. Uma volta ao mundo, mais ou menos isso, é. E hoje em dia a senhora já tem problema de saúde, já não pode mais comer tanta cuca. Não posso comer, também não participo mais dos eventos para fazer. Então, infelizmente eu tive que amputar uma perna, mas eu estou em fase de protetização. E se Deus quiser, eu vou começar a andar de novo. Mas mesmo assim, eu e meu marido, nós combinamos que a gente não vai mais. Eu acho que nós fizemos a nossa parte, tanto para a família como para a cultura de Pomerode, para o município. Por que não dizer para Santa Catarina e para o Brasil? Por que não, né? É. Agora a cuca aqui da senhora é um privilégio dos netos e dos filhos? Sim, bem isso. Eles enchem a casa fim de semana e a senhora está sempre na cozinha? Sim, bem isso. Quando eu posso, eu amo fazer almoço para eles, café, às vezes faço janta também. Então, essa ainda é assim... A minha maior alegria quando eu posso estar fazendo isso. O bom é ver a senhora, que eu já conheço a senhora há muitos anos, ver a senhora mesmo com todos esses problemas de saúde, sempre com um sorriso no rosto. Olha só que pessoa de alto astral, mesmo com tantos problemas. Sim, a gente não pode se entregar e
Eu tenho muita fé em Deus, isso é uma coisa assim que meus pais me deixaram. É vamos dizer assim, uma coisa que ninguém me pode tirar. E continuo tendo fé e agora minha esperança é de voltar a andar. Se for da vontade de Deus, eu volto a andar. E se não, eu sou feliz do jeito que eu estou. Mas vamos celebrar a vida? Vamos. Comendo uma cuca. Ansiosa, né? Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá por essa cozinha, essas cucas todas saindo do forno. Eu vou fazer esse trabalho difícil. De degustar. Fique à vontade. Melhor do mundo. O mais legal é que ela sempre faz questão de ensinar, passando inclusive os segredinhos, mesmo esta sendo uma fonte de renda para a família. Tomara que logo ela esteja bem, né? Porque o sorriso no rosto nunca faltou. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais.